diretamente dos estúdios Adailton Tibúcio Pictures. Boa noite. Me chamo Matheus Amaral e sou morador do Ceará, na região metropolitana, em um lugar chamado Forquilha. Aqui é uma região com poucas casas e predomina as matas e fazendas que fazem daqui um lugar bastante macabro, principalmente à noite. A história que contarei aconteceu com meu avô, o senhor Heriberto Amaral, na época que ele era moço. Então fique com a história de meu avô e o lobisomem de Forquilha. Eu tinha saído com minha família de Canidé, pois o lugar que nós morávamos pertencia a uma família que tinha demitido meu pai. Então, com o dinheiro que recebeu, comprou um terreno em um pequeno povoado chamado Forquilha, que ficava a uns quilômetros de onde morávamos. Tinha um amigo de meu pai que já morava lá e nos deu abrigo enquanto a casa era construída. Minha família na época éramos eu, mais 2 irmãs e meus pais. Na casa do amigo de meu pai eram mais 2 irmãos. Então vocês já podem imaginar a dificuldade que foi, pois a casa era bem humilde, como a maioria das casas do lugar. Com o tempo, nossa casa ficou pronta e ficava do lado da casa onde estávamos morando. Acabou que os filhos do amigo de meu pai se tornaram meus grandes amigos também. Nós vivíamos no meio do mundo, tomando banho de açude, pegando frutas e caçando. Era uma vida bem melhor do que a que levávamos em Canidé. Com o passar dos anos, fomos ficando mais velhos e a vida de brincadeiras foi dando lugar a uma vida com mais responsabilidades. E com isso, fui me afastando um pouco do convívio com meus vizinhos, pois comecei a trabalhar em uma fazenda. E quando chegava em casa, ia direto dormir. Meus vizinhos tinham o costume de toda sexta-feira ir caçar. Era sagrado. Eu mesmo fui por muitas vezes com eles. Só que como também trabalhava aos sábados, não pude ir mais. E um dos irmãos começou a trabalhar no mesmo lugar que eu. Só ficou o outro, que era mais velho, continuando a sair na noite de sexta para caçar. Nós falávamos para ele ter cuidado, pois mesmo sendo acostumado com o lugar, ninguém deve ser tão confiante para ficar nessas matas à noite, mesmo armado. Só que ele nem ligava para o que falávamos. Ele sempre foi uma pessoa difícil, sempre quis mostrar que era o melhor em tudo. E quando ia nos falar qualquer coisa para o bem dele, ele já falava um monte de palavrões e nos dava as costas. Uma sexta-feira, perto de anoitecer, eu cheguei em casa com meu vizinho e vimos seu irmão com uma bolsa e a arma saindo para o mato em busca de caça. Nós falamos com ele, só que foi mesmo que falar com uma parede. Ele não escutava que poderia ser perigoso. Então eu entrei e fiquei olhando ele entrar na mata enquanto a noite caía. No sábado pela manhã, eu estava indo até a fazenda com outro irmão e perguntei se ele já tinha aparecido.
e ele respondeu que não. Mas quando nós chegássemos, ele deveria já estar em casa. O dia passou e estávamos chegando em casa quando vi meus pais em frente à casa vizinha falando com eles. E quando chegamos, meu pai falou para o rapaz que estava comigo: "Seu irmão não chegou ainda. Tu não viu ele pelo caminho, não?" "Não", ele respondeu. Então corremos para pegar algumas coisas como água, comida e uma lamparina para ir atrás dele, pois poderia ter acontecido algo. Fomos eu e meu pai, o pai do rapaz, e seu outro filho atrás do que tinha sumido. Fomos pela trilha que costumávamos ir, e começamos a gritar seu nome na esperança dele responder. Só que a única resposta era o vento piando nos ouvidos. Quanto mais nós entrávamos, mais uma sensação ruim crescia em mim. Estava muito estranho tudo aquilo. Paramos um pouco para comer e beber água, pois já fazia horas que estávamos procurando, quando ouvimos algo caminhando ao redor. As folhas secas chiavam no chão cada vez que os passos ficavam mais próximos. Meu vizinho levantou e gritou o nome do filho. Só que em resposta, escutamos o urro tão alto que todos levantaram já com armas em mãos, na mesma hora. Deve ser uma onça grande e pai. Então peguei a lamparina e fiquei tentando iluminar na direção que vinha ele. Mas não dava para ver direito, pois a escuridão escondia bem lá. Escutamos um barulho de galho quebrando mais na frente e todos ficaram virados na mesma direção. Eu virei para pegar um facão que estava no chão e vi atrás de meu pai uma criatura negra que chegava devagar atrás dele. Só deu tempo eu gritar e meu vizinho meteu um tiro bem no meio do animal, que saiu fazendo uns barulhos tão horríveis que pareciam vir do próprio inferno. Começamos a correr atrás do animal, pois tínhamos que ter certeza que ele morreria, já que não íamos arriscar ficar ali com um animal daquele tamanho e agora feri-lo. Corremos até perto de um cercado, onde não vimos mais um animal. "Você viu que animal estranho?" disse meu vizinho. "Parecia um lobo gigante. Você já tinha visto algo daquele tamanho?" "Não, tô." Se ele tentou atacar 4 homens armados, então é melhor se preparar para o pior, disse meu pai a seu amigo. Voltamos a procurar o rapaz perdido, agora com muito mais cuidado, depois do que tínhamos visto minutos atrás. Procuramos a noite inteira e nada. Então, quando o dia amanheceu, ficamos a manhã inteira atrás, até que já perto do meio-dia, vimos uma bolsa que pertencia ao rapaz. E mais na frente, vimos alguém sentado cheio de feridas. Corremos até lá, e era ele. Estava vivo, graças a Deus. Voltamos para casa devagar, pois o rapaz estava bem ferido, e deixamos ele aos cuidados de sua família. À noite, fomos ver como ele estava e saber o que tinha acontecido. Então, quando ele nos viu, agradeceu por termos ajudado. E que pela manhã contaria tudo, pois estava muito cansado. Voltamos para casa e meu pai falou: "Não quero mais você fora de casa à noite. Quando chegar do trabalho, fique em casa." "Por quê?" eu perguntei. "Aquilo que atiramos ontem à noite, sem dúvidas era um lobisomem. Olha como o rapaz estava. Deve ser um milagre ele ainda estar vivo. Se um bicho daquele tamanho veio atrás de 4 homens armados, imagine de um só. Vamos esperar o que ele vai falar amanhã."
Mas se aquilo que vimos for mesmo um lobisomem, o rapaz vai ter uma história incrível para dizer como escapou da morte. Quase não dormi aquela noite. Ficava acordando toda hora pensando no que meu pai tinha falado sobre o animal que vimos na mata ser um lobisomem. Quando amanheceu, fui ao trabalho com meu vizinho e perguntei como estava seu irmão. Ele falou que estava bem, mas ainda não tinha falado nada do que tinha acontecido com ele para ninguém. Voltamos para casa naquele dia e passei lá para ver como ele estava. Quando cheguei, meu pai estava lá, do lado da rede que o rapaz estava deitado. Então, ele contou por que estava tão ferido na mata. Ele estava caçando e escutei algo correndo e passando no cercado. Então comecei a seguir o bicho, mas nem percebi que tinha entrado em uma fazenda. Fiquei tão atento em pegar o animal que nem me dei conta que estava em uma propriedade particular. Então chegaram 2 homens a cavalo, perguntando o que eu estava fazendo ali. E eu disse que estava caçando e não tinha percebido que estava em terrenos alheios. Um dos homens desceu do cavalo e pediu minha arma. Eu disse que não entregaria e eles partiram para cima de mim. Como eu não queria atirar em ninguém, comecei a correr, e os homens me derrubaram e começaram a me bater. Por isso eu não tinha nenhuma arma. Eles levaram minhas coisas e fiquei lá no chão para morrer. Se vocês não tivessem me achado, eu estaria morto agora. Quem são esses homens? E que fazenda eles são? Isso não pode ficar assim, falou o amigo de meu pai. Deixa pra lá, pai. Eu estava errado em estar no terreno dos outros. Não vai mais acontecer. Nessa hora, meu pai falou: Você não viu nada de estranho naquela mata quando estava só? Nós vimos o grande animal que tentou nos atacar enquanto te procurávamos. Você sozinho e machucado seria uma presa fácil. Não vi nada, disse o moço. Tive muita sorte. Meses depois, tudo tinha voltado ao normal. Ao menos era isso que achávamos. Uma noite, acordamos com o barulho das galinhas do quintal fazendo uma grande bagunça. Meu pai me chamou para ver se era alguma raposa ou gato do mato, e nós saímos com as armas nas mãos. Quando meu pai acendeu a lamparina, tinha penas e sangue por todos os lados. Se fosse raposa, deveria ter uma 10 para fazer um negócio daqueles. Deve ser uma onça, pai. Raposa não faz isso. Olhamos por todos os lados, mas não vimos nenhum animal, só o rastro de sangue deixado por ele. Começou a acontecer ataques em todas as casas da região. Todas as manhãs, alguém dizia ter perdido alguns animais, e sempre da mesma forma, com pedaços dos corpos por todos os lados e sempre faltando grandes pedaços. Meu pai e seu amigo queriam fazer uma tocaia para pegar o animal, que estava a devorar os bichos de criação. Então tiveram a ideia de deixar um cabrito novo amarrado em um toco, perto de onde nós morávamos. Meu pai contou a sua ideia. Vamos amarrar o filhote em um toco e deixar ele fazendo bastante barulho. Eu vou ficar com meu filho em cima da tamareneira que tem mais na frente. Você e seu filho ficam na mangueira, que tem à direita, e seu outro filho fica na da esquerda. De onde o animal vier, vai ter alguém para atirar nele. E se caso ele for para o rumo das casas, todos nós vamos ver. Como não sabemos se o animal fica a espreitar até a madrugada, vamos amar redes para ficar esperando lá em cima das árvores. Quando o sol tiver se pondo, cada um já é para estar no lugar que falei. Se for uma onça, nós pegamos ela hoje
Com certeza. E assim fizemos. Ficamos eu e meu pai na tamarineira e nossos vizinhos nas mangueiras. O amigo de meu pai e seu filho mais novo ficaram na mangueira da direita e o que tinha sido atacado na da esquerda. Quando o sol se escondeu e a noite caiu, estavam todos a postos esperando o animal chegar. Só que reparei uma coisa. Meu pai não olhava para o animal, que era a isca. Ele olhava no rumo da mangueira onde estava o rapaz que ficou sozinho. Eu olhei para ele e perguntei: por que o pai fica só olhando para lá? O senhor acha que o animal vem dali? Meu pai me olhou e falou: com certeza o animal não vem dali. Então por que o senhor não para de olhar para lá? Ele pegou sua arma e me chamou para descer da árvore. Eu, sem entender, obedeci. Então fomos devagar naquele escuro até a árvore que o rapaz estava. Chegando lá, subimos e só tinha uma rede armada lá em cima, com uma arma dentro e um pouco de comida. Para onde o senhor acha que ele foi? Eu perguntei. Já vamos saber, disse meu pai. Então ele virou e ficou olhando no rumo da tamarineira onde estávamos. Era uma noite de lua clara e redonda, e dava para ver bem, mesmo estando escuro onde estávamos. E eu perguntei mais uma vez a meu pai: para onde será que o rapaz foi, hein? Mas meu pai não dizia nada, e nem olhava no rumo da isca que tínhamos deixado. O cabrito berrava sem parar, e logo a onça que eu achava que era responsável pelas mortes chegaria. Mas meu pai parecia preocupado com outra coisa. E ele estava certo. Já era por volta de 11 da noite, e eu estava olhando no rumo da isca quando meu pai falou: eu sabia. Que foi, pai? Eu perguntei. Ali vindo devagar, no rumo da árvore que nós estávamos. Quando olhei, vi um animal negro gigantesco indo devagar, justamente na direção da árvore que estávamos. E para minha surpresa, era o mesmo animal que vi na noite que estávamos a procurar meu vizinho. O animal ficou no tronco da árvore e parecia farejar algo. Então meu pai falou: tá vendo? Ele sabia que nós estaríamos ali. Se não tivéssemos saído, ele nos pegaria a traição. Como assim, pai? Olhe direito, filho. Que animal você acha que é aquilo? Foi aí que me toquei. Olhei o animal e não tinha mais dúvidas. Era um lobisomem. Meu pai tinha razão. Então descemos da árvore e meu pai foi rápido no rumo do bicho. Ele me pediu para ir afastado, para caso o bicho for no rumo de um de nós, o outro já atira. Quando o animal nos escutou, ele veio no rumo de meu pai que atirou. Só escutamos o bicho gritar e eu atirei mais uma vez. Começamos a correr atrás do animal, que fazia barulhos horríveis no meio do mato, e meu pai falando que não podíamos deixar ele escapar. Com o barulho dos tiros, nossos vizinhos que estavam na árvore vieram atrás de nós e acabamos perdendo o animal de vista no meio da mata. Quando eles estavam já chegando perto de nós, meu pai falou: não diga nada, deixe que só eu falo. Então meu vizinho chegou perguntando que nós tínhamos atirado, e meu pai falou: é uma onça, compadre. A bicha veio perto da árvore que nós estávamos. Eu acertei um tiro nela. Acho que não vamos mais vê-la por aqui. Voltamos para casa e passamos na árvore onde o filho que estava só era para ter ficado. Seu pai chamou por ele, mas como eu já sabia, ele não estaria ali. Voltamos para casa e pela manhã nosso vizinho dizia: meu filho não voltou ainda. Para onde será que ele foi?
Deixe que ele volta, compadre. Não se preocupe não. Só que aquela noite foi a última vez que vimos o rapaz. Ele nunca mais apareceu. Nosso vizinho acreditava que seu filho tinha tomado um rumo longe deles, por não gostar de morar ali, e abençoou sua partida, mesmo ficando muito triste. Só que meu pai tinha outro pensamento sobre a partida do rapaz. Naquela noite que voltamos para casa, ele me falou: aquela história que ele contou de ter apanhado estava muito mal contada.